Jesus Cristo pelo olhar bíblico. Jesus Cristo, segundo a Bíblia, é descrito como o Filho de Deus e o Messias, o Cristo, enviado ao mundo para salvar a humanidade de seus pecados e restaurar a relação com Deus. O olhar bíblico sobre Jesus é rico em aspectos espirituais, históricos e teológicos, e se divide principalmente entre o Antigo e o Novo Testamento. O Messias prometido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a vinda de um Salvador, o Messias, é prometida várias vezes pelos profetas. Ele seria descendente de Davi e traria salvação não só a Israel, mas a todas as nações. Passagens como Isaías 53 o descrevem como servo sofredor, que tomaria sobre si as iniquidades do povo. Embora o nome Jesus não seja mencionado, o retrato profético do Messias é entendido pelos cristãos como uma antecipação de Cristo. O nascimento de Jesus. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o relato sobre o nascimento de Jesus é central. Ele nasceu em Belém de uma virgem chamada Maria, conforme profetizado no Antigo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14. Esse evento é considerado um milagre, destacando sua natureza divina. Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem, uma encarnação divina, João capítulo 1, versículo 14, que veio ao mundo de maneira humilde. Ministério de Jesus. Jesus começou seu ministério por volta dos 30 anos. Ele viajou por toda a Galileia, Judeia e regiões próximas, pregando sobre o reino de Deus, ensinando por meio de parábolas, curando enfermos e realizando milagres como transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas e ressuscitar mortos. Seus ensinamentos focavam no amor a Deus e ao próximo, no perdão, na justiça e na fé. Ele reinterpretava a lei de Moisés com autoridade divina, chamando as pessoas a uma espiritualidade mais profunda. Seu Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 a 7, é um dos discursos mais célebres, no qual ele apresenta as bem-aventuranças e define uma moralidade baseada no amor e na misericórdia. O sacrifício e a ressurreição. O ponto central do relato bíblico sobre Jesus é seu sacrifício na cruz. Segundo o Novo Testamento, Jesus foi crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos, após ser traído por Judas Iscariotes e julgado pelos líderes religiosos judaicos. Sua morte é interpretada como um sacrifício expiatório, no qual Jesus, sem pecado, toma sobre si os pecados da humanidade e oferece a reconciliação com Deus. João capítulo 3, versículo 16. 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou, o que é visto como a confirmação de sua divindade e a vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição é o pilar central da fé cristã, pois garante a promessa da vida eterna para aqueles que creem nele. O Cristo ressurreto e a ascensão. Após ressuscitar, Jesus apareceu a seus discípulos e seguidores em diversas ocasiões, reafirmando sua missão e instruindo-os a espalhar a mensagem do Evangelho a todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Finalmente, ele ascendeu aos céus. Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11, onde, segundo a crença cristã, está à direita de Deus, intercedendo pela humanidade. Jesus como Salvador e Senhor. Do ponto de vista bíblico, Jesus é o único caminho para Deus. João capítulo 14, versículo 6. Ele é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. O bom pastor que dá sua vida por suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. E o Rei dos Reis que voltará no fim dos tempos para julgar o mundo e instaurar seu reino eterno. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Portanto, o Jesus bíblico é o Filho de Deus, o Salvador prometido, e aquele que traz a reconciliação entre Deus e a humanidade por meio de seu amor, sacrifício e ressurreição. Ele é visto não apenas como um mestre moral, mas como o Redentor e o único caminho para a salvação. Jesus Cristo pelo olhar histórico e arqueológico. A figura de Jesus Cristo, quando vista pelos olhos da história e da arqueologia, é abordada de maneira distinta da perspectiva bíblica, pois a ênfase é colocada em evidências históricas, contextos sociopolíticos e descobertas materiais, em vez de aspectos teológicos ou espirituais. Embora a arqueologia e a história não possam confirmar os elementos sobrenaturais associados a Jesus, elas fornecem um pano de fundo mais concreto sobre o mundo em que ele viveu.
A existência histórica de Jesus. A maioria dos historiadores acredita que Jesus de Nazaré foi uma figura histórica real, embora existam discussões sobre os detalhes de sua vida. Ele teria nascido por volta de 4 a.C. e sido crucificado em algum momento entre 30 e 33 d.C., durante o governo do procurador romano Pôncio Pilatos. Fontes históricas que mencionam Jesus incluem escritores romanos e judeus, embora esses relatos sejam relativamente breves. Flávio Joséfo, 37 a 100 d.C., um historiador judeu, menciona Jesus em suas obras Antiguidades Judaicas. Ele faz referência a Jesus como um homem sábio e um fazedor de obras maravilhosas que foi crucificado sob Pilatos. No entanto, há controvérsia sobre se alguns trechos foram modificados posteriormente por escribas cristãos. Tácito, 56 a 120 d.C., um historiador romano, menciona Jesus ao falar sobre o incêndio de Roma, que levou à perseguição dos cristãos. Ele menciona que Jesus foi executado durante o governo de Pôncio Pilatos. Outros autores, como Suetônio e Plínio, o Jovem, também fazem breves menções aos primeiros cristãos, confirmando a existência de seguidores de Cristo nos primeiros séculos após sua morte. O contexto sociopolítico da Palestina no século I. Historicamente, Jesus viveu na Palestina do século I, um período de grande agitação social e política sob o domínio do Império Romano. A Judéia era uma província romana e sofria com tensões religiosas e políticas entre os judeus e os romanos. Havia várias seitas judaicas na época, como os fariseus, saduceus, essênios e zelotes, que tinham diferentes visões sobre o papel da religião e da política. Jesus surgiu como um pregador itinerante dentro desse cenário. Ele teria vivido na Galileia, uma região rural, onde a população era majoritariamente composta de camponeses. Suas críticas à hipocrisia religiosa e sua mensagem sobre o reino de Deus atraem tanto seguidores quanto opositores, principalmente entre os líderes religiosos da época. A crucificação. A crucificação de Jesus é um dos eventos históricos mais amplamente aceitos. Descobertas arqueológicas. A arqueologia não encontrou provas diretas de Jesus, como objetos pessoais ou registros contemporâneos detalhados. Sinagogas do século I. Ruínas de sinagogas, como as de Cafarnaum, ajudam a entender o ambiente religioso onde Jesus teria ensinado. Cafarnaum é mencionada nos evangelhos como um local onde Jesus viveu e pregou, e escavações mostram uma cidade pequena, o que coincide com os relatos bíblicos. Pôncio Pilatos. A descoberta de uma inscrição de Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima confirma a existência do governador romano que condenou Jesus à crucificação. Nazaré e Belém. Nazaré, o local onde Jesus teria crescido, foi confirmada como uma pequena vila na época de Jesus, com descobertas de residências simples. Conclusão. Do ponto de vista histórico e arqueológico, Jesus é visto como um pregador judeu que viveu na Palestina no século I e que teve um impacto significativo ao ponto de ser mencionado por escritores não cristãos. Sua crucificação é amplamente aceita como um fato histórico, e o movimento que ele iniciou logo após sua morte cresceu rapidamente, ajudando a moldar a história do mundo ocidental. Embora a arqueologia não possa confirmar todos os detalhes da narrativa bíblica, ela fornece um contexto claro sobre a vida e o ambiente em que Jesus viveu, ajudando a entender como sua mensagem se espalhou e ganhou força entre seus seguidores. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.